Bom, gente, essa vai ser uma aula que vai falar sobre o assunto de semicondutores, tá? Eles são um intermédio entre os condutores e os isolantes, tá? Os isolantes e os condutores, eles têm uma taxa de transferência de elétron entre condutores quase nula, né, dependendo da força potencial que você vai aplicar, e os condutores uma para determinadas aplicações de forma exagerada, né? Então eles se diferenciam do número de elétrons que você consegue mobilizar eles a partir da aplicação de uma força potencial. Como tem aqui informado no metal, aproximadamente 10 a 22 elétrons por centímetros cúbicos. Já nos semicondutores, a de 10 a 12 de 10 a 19 elétrons por centímetros cúbicos tem uma diferença já considerável. Se você vê que esse número é um número bem grande. Com isso, possibilitou a facilidade de manipular os elétrons, né, controlar o número de elétrons, ou sim, a forma de trabalhar com um número reduzido de elétrons possibilitou a manipulação de novos dispositivos e a ascensão da eletrônica que a gente vê hoje. Bom, os elementos semicondutores, eles ficam alguns situados na família 4A, que são os semicondutores quando você utiliza eles de forma intrínseca, que você não aplica uma impureza neles, e alguns elementos da família 3A e da 5A também possuem essa semicondutância, tá? Aqui é uma animaçãozinha para mostrar que alguns deles têm 3 elétrons na sua última camada e na família 5A os de 5 elétrons na sua última camada, tá? Os da família 4A, eles possuem 4 elétrons na sua última camada. Essa formação de 4 elétrons na última camada favorece ou possibilita a ligação, essa formação tetraédrica aqui, que ela tem essa disposição de 109,5 graus entre cada ligação. O que significa isso? Por que não é 20? Por que não é 30? Não é 40? A disposição dessas ligações, elas ocorrem em função da carga que ocorre na ligação. Então, nesse ponto, se eu considerar esse átomo aqui como um átomo central dessa molécula, o que acontece? Se eu tiver uma ligação aqui e tiver uma carga com a mesma ligação, ela vai tender a ficar o mais distante possível, porque as cargas de mesmo valor, de mesma polaridade, elas tendem a se afastar. E nessa formação, como tem 4 em um átomo e ele também se liga com outros 4, essas ligações elas vão tender a ficar mais distante possível. Então, por isso que ele tem essa formação aqui. Visualmente, para a gente compreender os princípios de lacuna, de buraco, de mobilidade de elétrons, a gente vai usar uma outra forma de analisar essa rede cristalina, tá? Mas, por enquanto, e para exemplificar aqui, tem esse desenho que mostra como que realmente é a estrutura do semicondutor, como é toda a sua rede cristalina. Ele fica nessa formação aí. Cada ângulo entre cada ligação, a parte cinza é a ligação, tá? Ela vai representar ali a ligação molecular, que é, no caso, a ligação covalente, que eles fazem o compartilhamento de elétrons. Cada ligação ali, ela está a 105 graus distante da ligação adjacente. Se eu medir aqui, eu vou ter 4,5 graus. Se eu medir de 109,5 graus. E se eu medir de uma outra ligação para outra adjacente também, vai ter o mesmo valor. Então ele sempre vai ter essa formação. Bom, não só a família 4A, como outros elementos também da família
3 e 5 também podem fazer, e da família 2 também podem serem caracterizados como semicondutores. Porém, eles não são mais elementos simples. Como eles estão juntos, eles são compostos, né? Que a gente tem aqui galho e fósforo, galho e arsênio, índio e antimônio. E esses aqui. Isso possibilita a formação de novos tipos de semicondutores, tá? Com características diferentes, que podem ser usados para determinado tipo de aplicação. Bom, aqui o band gap deles, ou a zona proibida, que é o espaço que ele vai ter para sair da zona de valência para a zona de condução. Eu já vou explicar como que funciona esse processo. Aqui mais alguns fatores, que é a condutividade elétrica desses elementos. Ele tem 4 vezes 10 a menos 4. Esse aqui já, o germânio, já tem uma bem maior, né? Esses compostos aqui não tem. Condutividade elétrica é muito grande, é muito pequena. Esse aqui já tem uma condutividade maior. Esse aqui já não tem nada. A mobilidade do elétron. O que é essa mobilidade do elétron? Qual que é a velocidade que ele vai percorrer em metros quadrados dentro da rede cristalina, dentro do material, tá? Então isso também é possível, é um parâmetro que é possível ser avaliado, a mobilidade do elétron, que você vai, na hora de você projetar seu transistor, seu semicondutor, tem que levar em consideração esse tipo de fator. Então a gente tem aqui esse valor de 0,14 metros por segundo por volt vezes segundo, metros por quadrado por volt segundo vezes segundo. Aqui já no germânio ele já vai mais rápido, já nos compostos ele vai um pouco mais lento, aqui nesse composto vai mais rápido, aqui vai bem mais rápido, e nesses outros compostos aqui vai um pouco mais devagar. Aqui é a mobilidade do buraco, tá? Embora você vá ver que algumas literaturas falam lacunas, buraco, ausência de elétron e tudo mais, aqui como o inglês ele só usa um termo, que é hole, no Brasil aqui existem inúmeros tipos de tradução. Então, assim, o mais comum é lacuna, que eu tenho visto, mas em algumas faculdades eles falam que vai ser buraco, enfim, isso vai de acordo com o que você achar mais cabível. E aqui nessa videoaula eu vou tratar como buraco, que normalmente o meio que eu convivo eles têm o hábito de falar buraco em vez de lacuna, mas isso não difere de nada. Só vai mudar a nomenclatura com que você está aplicando. Bom, aqui é a mobilidade da lacuna, né, que eu vou explicar como que funciona. Esses são os valores de mobilidade da lacuna que a gente vai ter para o silício, para o germânio e para os demais compostos. Tá. O que acontece num elétron? A gente primeiro, antes de saber como que é a condução, a gente precisa saber como que é o comportamento de um elétron, né, nessa estrutura. Bom, eles podem assumir muitos valores. Podem assumir muitos valores assim. Só que se eu tiver um átomo e aproximar mais um, eu vou ter uma faixa de valor. Se eu pegar e aproximar mais, ele não vai ocupar essa mesma faixa, ele vai ocupar uma faixa próxima, mas que essa faixa vai ter um limiar. Então assim, ó, aqui estão os 12 elétrons. Os 12 estão distantes, eu começo a aproximar uns aos outros, vai começar a surgir um nível de energia, um lá embaixo, outro lá em cima. Isso aqui é uma banda, tá? É uma região onde todos esse aglomerado de elétrons, esse aglomerado de átomos se aproximaram e esses elétrons atingiram esses níveis de energia, tá? Aqui é a aproximação de 12 elétrons que nesse átomo está falando. Bom, aqui, como no átomo, em teoria e prática, existem algumas regiões que não são permitidas, que o elétron não pode situar a qualquer distância a um valor contínuo do núcleo. Ele tem determinados valores.
Isso é constatado por equações complexas da mecânica quântica e demais áreas da ciência que são mais dedicadas a isso. Que pra gente aqui só tem a intuição de nos dizer onde pode ficar, onde não pode e o que se pode fazer. Bom, então a gente já sabe que eu vou ter um nível de energia, quando eu aproximo vários átomos eu vou ter vários níveis, que é uma derivação desse nível aqui, tá? Aí vou ter uma situação de equilíbrio, tá? Então, em vez de fazer esse gráfico aqui, eu já pego em média o valor dessa região, ela vai ter um limiar, mínimo e um máximo. Essa região, então, sempre vai ter uma caracterização de um tamanho quantizado. E logo ela vai ter um limite, que os elétrons não vão conseguir ir para lá. Logo ela vai ter uma outra parte, que é uma outra região que eles vão conseguir acessar se esses elétrons conseguirem determinada energia. Então aqui a gente tem o gap, que é uma zona proibida, eles não ficam aqui. Esse é o gap que o elétron precisa vencer para passar para a energia de condução. Tá? Aqui ele está na camada de valência. Ele precisa de energia para ir para a camada de condução. Tá? Aqui a distância interatômica, quanto mais para lá, mais distância. Se eu começo a aproximar os átomos, eu venho. Então, aqui é um espaço de equilíbrio interatômico. Então aqui eles começam a ter um equilíbrio, eles ficam coesos, eles ficam todos num conjugado só. Se você começa a aumentar, a energia entre eles começa a aumentar também e começa a se dispersar e já o seu material já começa a apresentar características instáveis, de alguma estabilidade. Bom, os semicondutores possuem duas classificações e uma dessas duas classificações também possui dois tipos de classificação. A primeira delas é o semicondutor intrínseco. Tá? Nesse tipo de condutor, o elétron ele vai migrar para a zona de condução e quando ele faz isso, ele se desprendeu do átomo que ele estava residindo. Então ele deixou uma lacuna. Tá? Como esse é um semicondutor intrínseco, ou seja, puro, ele não tem outros elementos que vão fazer com que a sua estrutura cristalina e a mobilidade dos elétrons seja alterada. Então, nesse tipo de semicondutor, eu vou colocar aqui um vídeo, uma animaçãozinha para exemplificar melhor o entendimento desse processo. Aqui eu vou ter o elétron se mexendo. Quando ele se moveu, um outro preencheu o lugar dele, que um outro também preencheu, que um outro também vai preencher e assim por diante. Tá? Dá para perceber que quem está se mexendo é o elétron. Lógico. Mas se você analisar bem, essa carga, essa ausência de elétron ou a carga positiva, ela se deslocou daqui para lá. Como o deslocamento do elétron é só de uma órbita para outra, isso não influencia. Mas a soma de todos os elétrons de todas as órbitas influencia no movimento. E no movimento do quê? De uma lacuna, desse buraco. Então esse buraco, em teoria, ele se movimentou. Então ele se deslocou do começo, de uma extremidade do material até a outra. Então vamos ver mais uma vez para reforçar o compreendimento. E a lacuna vai se mexendo. A lacuna está aqui, a lacuna está aqui, a lacuna está aqui, a lacuna está aqui, a lacuna está aqui. E ela vai indo. Tá? Essa lacuna, ela se move porque tem uma força aplicada nesse material. Tá? Ela só vai se mexer mais para frente. Eu vou explicar como que é a utilização de um semicondutor com uma aplicação de uma diferença potencial nas suas extremidades. Já outro tipo de semicondutores são os semicondutores extrínsecos. Esse tipo de semicondutor é o mais empregado na eletrônica atual. Por quê? Pela facilidade que você tem de manipular esse material. O intrínseco, você só tem algumas propriedades que você consegue mexer somente as lacunas. Já o extrínseco, você consegue alterar mais fatores e ter mais
mas uma variedade de manipulações nas questões elétricas desses materiais. Então, nesse tipo de material, o que ocorre? Eu faço a adição de um outro elemento químico que não vai ter as mesmas características do silício ou do germânio. Aqui você está vendo os elétrons fazendo par na ligação covalente, tudo certinho, está tudo perfeito, né? Uma ligação covalente. Lembrando que não é desse jeito, tá, gente? Lembrando que a ligação deles é nessa forma aqui, tá? Fica daquele jeito ali para a gente exemplificar, mas ele fica assim e vai multiplicando toda essa plataforma, essa rede, até o tamanho do total da amostra que você vai ter desse elemento. Bom, continuando com os semicondutores extrínsecos, quando eu adiciono uma impureza, que no caso é um elemento diferente, então esse elemento não é puro, então é classificado normalmente como impureza. Ela vai modificar o material, mas não vai modificar a sua estrutura física, não, só vai modificar a sua estrutura eletrônica, sua estrutura de como a mobilidade dos elétrons vão ser afetadas dentro dele. Então aqui eu tenho uma animaçãozinha também, que ela vai mostrar como que ocorre a adição de uma impureza. Eu coloquei um elemento aqui. Esse elemento, esqueci o nome, ele tem um elétron a menos. Esse elétron, o que ocorre com esse elétron? Ele fica livre nesse meio, tecnicamente. Não é um metal, porque se fosse um metal teria um mar de elétrons aqui, mas eu tenho um. Eu vou ter um elétron. Então, se eu aplico uma diferença potencial nas unidades, eu faço com que esse elétron vá se mover com uma certa facilidade. Bom, as impurezas, isso é um tipo de impureza. Então, eu posso adicionar nesse meu material várias impurezas. Então, eu venho, adiciono um monte de impurezas aqui e agora eu tenho uma mobilidade de elétrons aí bem maior. Tá? Lógico que isso afeta também a propriedade do material, que eu vou falar adiante. Bom, então assim, nos semicondutores extrínsecos, a gente tem os do tipo N e os do tipo P, tá? Em alguns livros, você pode ver que o donor, o material tipo N, não é porque ele está negativo, é porque ele é um donor material. Ele é um doador de elétrons, e o N é por causa desse donor aqui, ó. Tem um N, e o P porque é de acceptor. Tá? Eu li um livro de 1960, mais ou menos, e ele emprega bem a aplicação desse... Foi logo quando saiu o transistor, ele até emprega algumas coisas de válvula e ele informa sobre isso. Que eu não sei se atualmente nas literaturas consta isso, mas eu procurei bem na história e vi. Não é porque ele está negativo, porque ele é positivo, mas por incrível que pareça, isso também associa a N, né, cargas negativas e cargas positivas, mas a relevância aí não é essa, e não é nosso também discutir o fator das nomenclaturas aqui, uma vez que elas já estão bem empregadas. Bom, os materiais tipo N. Os materiais tipo N, eu faço uma dopagem, né? Eu coloco uma impureza na estrutura desse silício e eu vou ter agora um elétron sobrando. Olha aqui, esse elétron fica sobrando, então ele pode vagar pela rede cristalina facilmente. Se eu coloco um material tipo P, tipo fósforo, boro, eles que têm só 3 elétrons de valência, só 3 elétrons na última camada, esse material ele fica com uma lacuna, ou seja, eu vou ter um movimento de cargas, né? Cargas negativas, mas quem vai se movimentar para preencher essa lacuna são os elétrons. Porém, mas quem vai se deslocar vai ser a lacuna. Os elétrons se mexem, mas quem se desloca é a lacuna, como eu mostrei lá na animaçãozinha. Bom, alguns fatores que influenciam na mobilidade desses elétrons. Se eu coloco muita impureza no meu cristal de silício,
eu vou começar a ter uma diminuição na mobilidade. Por quê? Eu vou ter muito, entendeu? Então eu não vou controlar. Então aqui nesse gráfico ele mostra quantidade de impurezas por metro cúbico e a sua mobilidade. Então aqui ó, tem uma mobilidade de um valor quase 1, quase 0,1. Os elétrons eles têm uma mobilidade maior que as lacunas. Esse gráfico aqui, independente da quantidade, tá? Pode ver que é a mesma quantidade, mas eles já falam aqui que os elétrons eles têm uma mobilidade maior que os elétrons. Como a gente viu nessa tabelinha aqui, tá? Aqui eles especificam a mobilidade dos elétrons. Bom, que aqui ele tem 0,5, 0,14, aqui ó, para elétron e para buraco. Bom, aqui o elétron ele tem 1,41, né, 0,1, é uma escala logarítmica. E aqui a gente vai ter os buracos. A mobilidade, conforme eu vou aumentando a quantidade de impurezas, ele vai diminuindo a minha mobilidade. Outro fator também é a temperatura, mas isso eu já vou deixar para uma próxima aula. E essa foi uma introdução bem básica de semicondutores, algumas partes bem detalhadas, e para aprofundar o seu conhecimento, e espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, deixe seu comentário, o meu Gmail do qualquer coisa, se precisar de algum artigo, tudo, eu fico à disposição, tá ok? Então é isso, um abraço.